Neste vídeo, vamos ver algumas das limitações da inteligência artificial. O que o computador consegue fazer hoje e o que ele não consegue. O que se trata de hype e o que não é. E vamos discutir alguns casos relacionados a isso. Nos últimos anos, como dissemos no vídeo anterior, houve um otimismo, às vezes exacerbado em relação ao que as máquinas podem oferecer. Isso aumentou claramente o hype sobre inteligência artificial. Por um lado, isso é fantástico, porque isso tem o condão de trazer bastante financiamento para a inteligência artificial, mas ao mesmo tempo isso pode ser capaz de trazer um engano às pessoas, consegue enganar as pessoas em relação à inteligência artificial. Por exemplo, é muito comum hoje a venda de produtos em que uma empresa diz que são automatizados, mas não são. Então, para não ser enganado, fiquem atentos a esta aula. Isso não é recente. Temos na história uma série de casos conhecidos de enganos, de golpes aplicados por pessoas que diziam possuir máquinas automatizadas para a solução de problemas. Isso bem antes da história do computador. No século XIX tivemos a história do turco mecânico, que era basicamente um aparelho que era controlado por pessoas, e este turco dizia ser capaz de jogar xadrez sozinho. Mas na verdade nada mais era do que um truque que era executado pela pessoa que manejava este turco mecânico. E ela conseguia vencer partidas de xadrez porque ela possuía uma habilidade própria. Não se tratava de uma máquina, mas que mesmo assim enganou várias pessoas. Então, se a inteligência artificial não é capaz de fazer tudo, quais são as limitações? A primeira limitação da inteligência artificial é a capacidade computacional das máquinas que vão executar essa inteligência. Por exemplo, é muito fácil para máquinas comuns codarem modelos de imagens ou modelos de textos, porém é sabido que modelos cada vez melhores requerem uma grande quantidade de capacidade que não pode ser executada por um computador normal. Por exemplo, para ler uma grande quantidade de imagens, um computador normal ele não consegue fazer isso. É claro, há pessoas no mundo que conseguem fazer isso. Grandes empresas como o Google, ou a Microsoft ou a IBM têm a capacidade para realizar, para executar esses modelos, mas um computador comum não pode. Então, empresas que dizem ter inteligência artificial interna, sobretudo inteligência artificial que realiza grandes tarefas, é bom se olhar com cuidado o que elas podem mostrar ou não. Além disso, também, a inteligência artificial ela vai melhorar cada vez mais que nós tivermos uma grande quantidade de dados. É fácil para grandes empresas que tenham realmente big data em relação a fotos e classificação dessas fotos, ter um modelo que consiga identificar o que é um cão, o que é um gato, o que é um trem, e consiga classificar bem esses objetos. Mas isso não é verdade para qualquer computador. Então, se essas empresas dependem de APIs ligadas a grandes empresas como o Google ou a Microsoft, ok, elas têm essa capacidade, mas que ela ainda é limitada, porque nem todos têm essa grande quantidade de dados. Além dessas limitações relacionadas à capacidade computacional para rodar modelos que já são teorizados, mas que nem todos, ninguém tem a capacidade ainda para rodá-los, e mesmo para a capacidade de guardar os dados disponíveis para esses modelos, há limitações sobre-humanas. Por exemplo, máquinas conseguem ler conteúdos, conseguem ler imagens? Depende claramente da classificação em relação aos dados disponíveis. O que eu quero dizer com isso? Se você tem imagens que nem nós humanos conseguimos diferenciar se trata de um gato ou um cão ou um trem, por exemplo, imagens muito embaçadas, se nós não conseguimos saber do que elas se tratam, muito menos os computadores vão conseguir adivinhar. Isso é muito comum em texto. Se nós mesmos humanos não conseguimos classificar alguns tipos de texto,
os computadores também não vão conseguir executar. Um exemplo claro: identificar se uma letra de música ela pode ser atribuída a uma banda X ou uma banda Y. Se nós humanos não conseguimos fazer isso, é previsível que os computadores não vão conseguir fazer, ou pelo menos, é claro, em alguns casos os computadores superam os humanos, mas nunca vão superar em grande escala, é sempre um limite pelo menos teórico. Esse limite teórico que existe ao computador é o que a gente chama de erro de Bayes quando lidamos com inteligência artificial na teoria. Aqui temos um exemplo de quanto tempo precisamos treinar um computador para atingir o máximo de acurácia nesse processo de classificação. Então, os computadores conseguem superar um pouco os humanos, mas sempre vão esbarrar num limite teórico chamado o ótimo de Bayes. Isso é a limitação teórica clara. Então, desconfiem sempre que companhias disserem que conseguem gerar um resultado muito além do que um ser humano sozinho conseguiria. Por exemplo, a previsão de valores de ações, por exemplo, no mercado financeiro. Há casos em que empresas dizem que a inteligência artificial já consegue prever muito bem valores de ações e isso é um grande plus da inteligência artificial. Não há nada provado que esses computadores conseguem ir além do limite teórico que todos imaginamos que seja bem baixo. Alguns casos para discussão para ilustrar alguns desses pontos. Primeiro, temos aqui uma notícia do Guardian mostrando empresas que, na verdade, não usam inteligência artificial porque esbarram nessas limitações, mas utilizam humanos no lugar e acabam tratando como se tudo fosse inteligência artificial, mas não é. No caso, essas empresas falham com a transparência da inteligência artificial. Este link vai estar no conteúdo da aula para que os alunos consigam lê-lo. Um outro caso claro também é o caso do IBM Watson, que é a máquina da IBM, que ela foi, há alguns anos atrás, dita que conseguiria realizar grandes feitos, como prever com acurácia o clima ou prever o câncer. É fato que hoje uma série de modelos de inteligência artificial, quando você introduz dados, imagens de exames, eles conseguem diagnosticar um pouco acima do que um médico comum conseguiria. Mas isso também nunca vai nos levar para um limite acima do erro de Bayes, e um grande erro que pode ocorrer é imaginar que essas máquinas conseguiriam ultrapassar esse erro. Tudo depende dos dados introduzidos, da qualidade dos inputs, e isso é a única forma de garantir que o computador vai gerar respostas realmente confiáveis. Então, mesmo o IBM Watson, ele não é sobre-humano, ele depende sempre desses dados e de capacidade computacional. No próximo vídeo, vamos destrinchar o que é inteligência forte e fraca.